Semana passada eu estava vendo um documentário, na verdade estava passando na televisão enquanto eu estava fazendo outra coisa, mas eu estava meio que prestando atenção, e o documentário era sobre o 11 de setembro, não é? Porque esse ano vai fazer 20 anos, né? Passa rápido. Eu lembro de estar em casa, dormindo, e Cláudia me chamar e falar que um avião bateu numa das torres do World Trade Center. Aí eu acordei, né? Foi de manhã, normalmente eu durmo muito tarde, e fiquei olhando lá a reportagem. Parecia ser um acidente horrível, não é? E de repente outro avião bateu na outra torre, não era um acidente. Então eu estava vendo um documentário porque vai fazer 20 anos agora, né? E ao mesmo tempo eu estava lendo algumas reportagens no Twitter a respeito da pandemia. Então na televisão estava falando sobre aquilo que chocou o mundo inteiro, não é? Algo terrível, mas que foi assistido ao vivo por todos nós, e junto com isso que atinge todos nós, não como aquilo por ser algo terrível e todos nós podemos assistir enquanto acontecia, mas agora acontecendo com todos nós juntos. E então eu estava pensando qual é o coração do ministério focado em Cristo e o coração da vida focada em Cristo. Em relação a essas coisas, como as pessoas reagem às coisas, revelam muito aquilo que o nosso mundo é e como essas coisas tocam a gente. Então, o meu objetivo é que você deseje construir a sua vida centrada em Deus. Nós sabemos que isso é muito mais complexo do que simplesmente cantarmos o que nós cantamos hoje: Cristo é o centro do viver, a razão de toda a criação, o princípio e o fim, tudo foi criado para mostrar sua glória, nada mais importa, só para Cristo eu vou viver, Cristo é o centro, tudo gira em torno de ti, ó Jesus. Isso é lindo, poesia revelando a verdade de Deus, é verdade, Ele é o centro assim. Então o meu objetivo sempre é que você deseje construir sua vida, seu ministério centrado em Deus, porque Deus é centrado em Deus. Então, se nós somos guiados por Deus, nós somos guiados para onde Ele está. Quando nós não somos centrados em Cristo, nós não somos centrados naquilo que Deus é centrado. Quando nossa vida não é centrada em Cristo, nossa vida está centrada em algo que não é o centro do coração de Deus. Quando o nosso ministério não é centrado em Deus, então nós estamos em desacordo com Deus. Nós podemos chamar isso de ministério, mas isso é a nossa maldição, não é? Como uma vida não centrada em Cristo é uma maldição e não uma bênção. Então esse é o meu objetivo em cada sermão aqui, que você deseje mais do que jamais desejou. Eu desejo que cada domingo e cada quinta-feira o teu desejo aumente, construir a sua vida centrada em Deus e um ministério centrado em Deus, porque você viu, cada vez que você está com a sua Bíblia, cada vez que você está em sua casa mergulhado na palavra de Deus, e cada vez que você está num culto aqui, você viu que Deus é um Deus centrado em Deus, e você não quer ser centrado em algo que Deus não é centrado. Então há muitas razões pelas quais nós precisamos de uma vida centrada em Deus, e nós podíamos falar sobre isso em muitos cultos. Mas, por exemplo, pense no que você realmente deseja. Há um salmo, e eu estava cantando outro dia esse salmo num hino antigo, num hino baseado no Salmo 73, e o salmo diz assim, no verso 25 e 26: quem tenho eu no céu senão a ti? E não há nada na terra que eu deseje além de ti. Minha carne e meu coração podem falhar, mas Deus é a força do meu coração e minha porção para sempre. Então há uma frase aqui que é inescrutável para a maioria dos cristãos da nossa geração.
espalhados no mundo. E ainda é mais inescrutável para os incrédulos. Se ela é inescrutável para a maioria dos cristãos, imagine para a nossa cultura. Não há nada na terra que eu deseje além de ti. É o que o texto está dizendo. Agora, alguém acredita nisso? Você acredita nisso? Nós cantamos, nada mais importa. Não é que algumas coisas importam, nada mais importa, só para Cristo. Aqui, Asaf está falando a mesma coisa. Não há nada na terra que eu deseje além de ti. Agora, alguém acredita nisso? Alguém com alguma autenticidade pode dizer isso aqui, nesta sala, nesta noite? Não há nada, esposa, filho, saúde, vida, emprego, pizza, sexo, que eu deseje além de ti. O que isso significa? Não é? O que isso poderia significar? O que um verso como esse poderia significar? Agostinho, nas suas confissões, chegou a isso de uma maneira lírica, como Agostinho sempre faz, em Insuperável, não é? E ele diz o que o texto está dizendo para nós. Agostinho diz assim nas Confissões: te ama muito pouco, ó Deus, quem ama qualquer coisa junto de ti, que ele não ame por tua causa. Te ama muito pouco aquele que ama qualquer coisa junto contigo, que ele não ame por causa de ti. E David Livingstone, que é um missionário famoso, nasceu em 1813 e morreu em 1873, e ele é famoso porque ele resolveu ir para a África pregar, não é? E então ele além de ser um missionário que inspirou tantos outros a correr todos os riscos para levar o evangelho a todos os lugares, ele é o primeiro europeu a entrar no coração da África, mas ele também acabou sendo um grande explorador, e suas cartas, seus livros, seu diário, acabou enchendo a mente das pessoas, não só de tudo aquilo que o evangelho mas das coisas que as pessoas não conheciam. Então ele desenhou animais, ele começou a falar sobre os animais que existiam na África, todo mundo foi ficando espantado, porque ninguém tinha penetrado no coração da África e tido contato com toda aquela beleza, aquela diversidade de animais. E ele morreu depois de muitos anos na África. Ele morreu, teve épocas que ele sumia assim, durante tantos meses, que mandavam alguém tentar achar ele em algum lugar, e levava meses para achar ele, né? E ele morreu distante de qualquer cidade, numa tribo. Ele morreu orando. Acharam ele ajoelhado na sua cama orando, morto de malária e disenteria. Ele sofreu todos os problemas que naquela época alguém tinha contato com todas essas coisas e não tinha remédios adequado, não é? Então há um vitral na cidade natal dele, na Escócia, e eu estava vendo outro dia a foto, né, a imagem desse vitral que veio do seu diário. Ele escrevia tudo, né, mantinha um diário, e nesse vitral está uma anotação que ele fez no diário. Ele diz assim: não vou dar valor a nada que tenho ou possuo, exceto em relação ao reino de Cristo. Então ele morreu na África, era difícil mandar ele de volta, quando acharam ele lá ajoelhado na sua cama, morto, não é? Mas os seus companheiros que foram salvos, né, que agora eram seus companheiros africanos, as suas vísceras e o coração foram enterrados numa árvore que agora tem um memorial lá na África para ele, e tentaram de todas as formas
preservar o seu corpo sem o coração e as vísceras para mandar de volta para a Inglaterra. Então, os seus diários, né, nós começamos a ter acesso a essas coisas, pessoas, nós temos até hoje. Não vou dar valor a nada que eu tenho ou possuo, exceto em relação ao reino de Cristo. Nós vimos Agostinho falar algo que é a mesma coisa, em outras palavras, não é? Que quem ama a Deus junto com outra coisa, ama muito pouco, a não ser que ele ame aquilo por causa de Deus. Te ama muito pouco, ó Deus, que ama qualquer coisa junto contigo, que ele não ame por tua causa. David Livingstone está dizendo a mesma coisa, que ele não vai dar valor a nada que ele tenha, exceto se aquilo está relacionado a Cristo. É isso que Agostinho está falando, e que ele está falando, e o que Asaf está dizendo. Então agora, teste a si mesmo. Esta é uma evidência da nossa centralização em Deus, ou da falta da centralização em Deus. Se nós podemos dizer essas coisas com sinceridade, você se pega escrevendo esse tipo de coisa? Porque David Livingstone, quando escreveu isso no seu diário, ele não sabia que um dia as pessoas iam ler o seu diário. Você se pega sozinho, olhando para a vida, para as coisas da vida e dizendo: eu não vou dar valor a nada disso se não estiver relacionado com Cristo. O meu casamento não é maravilhoso se ele não está relacionado a Cristo. Não tem valor. Ser pai não é maravilhoso se não estiver relacionado a Cristo. A vida não é. Eu não vou amar a vida a não ser que a vida esteja relacionada à vida, a Cristo, de tal maneira que tudo que aconteça na vida, porque ela está relacionada a Cristo, não vai me importar. Como a gente cantou, nada mais importa. Paulo diz assim: eu não tenho minha vida por preciosa. Contanto, o que ele está dizendo é o seguinte: é óbvio que Paulo achava a sua vida preciosa, mas como ele via a preciosidade da vida relacionada a Cristo, então se ela é colocada em risco por causa de Cristo, está tudo bem, não é? Está tudo bem. Então você se pega dizendo isso sozinho, não é? Você se pega como David Livingstone, escrevendo isso num diário, porque você mesmo está meditando sobre a vida, sobre as coisas que o mundo inteiro acha importante. Senão você tem um longo caminho a percorrer para estar onde Davi está, onde estava e Asaf, quando, por exemplo, esse salmo foi composto. Quem tenho eu no céu senão a ti? E o que eu desejo na terra além de ti? Eu não desejo nada na terra que não esteja relacionado contigo. Eu não desejo nada na terra. Se eu desejar um copo d'água, eu quero que isso tenha a ver com a tua glória. É isso. Por isso que Paulo falou: quer comais, quer bebais. O que ele está dizendo é o seguinte: você pode dizer assim, como assim a Asaf não tem nenhum desejo a não ser Deus? O que ele está dizendo é que nenhum desejo dele não está relacionado a Deus. Ele deseja as coisas, mas como Agostinho, quem ama algo junto contigo te ama muito pouco, a não ser que ele ame aquilo por causa de ti. Eu amo a vida porque ela foi criada para manifestar a glória de Deus. Isso é realmente estar centrado em Deus. Isso é a saturação verdadeira. Eu ia até dizer radical, mas não vou dizer radical porque fica parecendo que é uma casta radical. Mas essa aqui, na verdade, é a vida normal, não é? Cristã. E pensa no que ensinamos aos nossos filhos. Eu estava vendo outro dia um material infantil. Eu estava num site que era sobre material infantil para a escola dominical, para pais ensinar a filhos, a Bíblia, e o que você normalmente lê no currículo infantil a respeito. Por exemplo, eu estava olhando lá da alimentação dos 5.000, quando Jesus alimentou 5.000 pessoas miraculosamente, e eu vi lá como era algo para as crianças, estava escrito assim: o objetivo da história é compartilhar o que você tem e compartilhar o seu almoço. Isso é ridículo. Não é esse o objetivo da história.
Lá o site famoso de material para crianças, para igrejas, estava dizendo que esse é o objetivo daquela história, que o objetivo da multiplicação é ensinar a compartilhar as coisas. Isso é péssima teologia, mas é o que as crianças ouvem. É má exegese, especialmente má exegese. É só tornar tudo uma boa moral, não é? Precisamos de Cristo. Você vê, Agostinho está dizendo: se eu amar alguma coisa que não seja por causa de Cristo, então com pouco eu amo Cristo, mas eu vou amar tudo ao amar a ti. Ou David Livingstone: eu só vou dar valor a algo que está relacionado ao seu reino. A vida está relacionado, o meu casamento está, então isso tem valor. Se não está, não tem valor. Precisamos de Cristo poderoso para salvar e alimentar os 5.000 pessoas com 5 pães. Não era sobre as criancinhas aprenderem a compartilhar o lanche. Trata-se de um Cristo triunfante, glorioso, soberano, sabe? Ele vai dizer que o maná que desceu do céu, que aquelas pessoas estavam atrás dele só por causa de pão, mas na verdade ele era o pão da vida. Que os antepassados daquelas pessoas comeram o maná no deserto, mas morreram. Mas ele era o pão que desceu do céu. Ele na verdade era o verdadeiro maná, era o verdadeiro pão. E o que acontece após a alimentação dos 5.000 em Marcos 6? Os discípulos entram num barco e deixam Jesus para trás. E eles partem para o mar, e então surge uma grande tempestade. E no meio da tempestade, e se eu tivesse numa tempestade no mar, eu ia ficar meio tenso assim, porque talvez eu ficasse meio tenso no mar, no alto mar, mesmo sem ter tempestade nenhuma. Mas essas pessoas são pescadores, eles viviam no mar, e eles estavam muito assustados, porque a tempestade era assustadora mesmo para velhos lobos do mar, não é? Como eles eram. Então, queridos, eles estavam no meio de uma tempestade, e de repente eles olharam e viram Jesus, que não tinha ido com eles no barco. Viram Jesus andando sobre as águas. Logo depois daquela multiplicação, não se trata de compartilhar seu almoço, seu lanchinho. Ele está caminhando sobre as águas, e eles veem, e eles ficaram apavorados, porque eles acharam que era um fantasma. Só faltava essa, no meio de uma tempestade, a gente com medo de morrer para completar o quadro. Isso parece um terror, né? A gente ainda vê um fantasma andando, vem buscar a gente. Eles ficaram apavorados, mais ainda apavorados, porque eles pensaram: é um fantasma. E Jesus mandou o mar se acalmar. A Bíblia diz assim: e subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si eles ficaram assombrados e maravilhados, porque eles não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Você vê, eles não tinham entendido o milagre dos pães, é o que Marcos está dizendo. Agora, quando eles viram Jesus andando sobre o mar, eles ficaram mais assombrados ainda. E nós dizemos: o ponto é, compartilhe seu lanchinho. Eles precisavam entender a grandiosidade de quem Cristo era, como ele era o pão da alma, que satisfaz todos os homens, o Deus soberano, o Deus eterno. Eles não tinham compreendido também, mas agora eles ficaram assombrados, porque nós estamos falando de tempestade, de mar, de vento, e de um homem que anda sobre as águas e manda depois tudo ficar calmo. E nós conduzimos nossos filhos fora do discernimento com os discípulos. Eles não tinham entendido nada ainda, e a gente ajuda nossos filhos. Eu estava indo lá no site, a não entender nada também. A questão toda é que ele é o Messias todo-poderoso, ele anda sobre as águas, ele fala com as ondas, ele fala com o vento, ele pode afastar o coronavírus, ele domina sobre todas as coisas, tudo que existe sobre a sua vontade, e vai terminar como ele determinou. E nós temos tanto temor de algo que seja o centro de todas as coisas.
Nós temos tanto temor de algo que seja a razão de todas as coisas, a razão até da nossa própria existência. Como eu disse, essa frase lá no Salmo é inescrutável, porque a maioria dos cristãos não podem compreender. Portanto, o currículo infantil me faz pensar que há alguma necessidade aqui na igreja. Esse site que eu estava vendo era lá nos Estados Unidos, não era aqui, na igreja americana, na igreja no Brasil, na igreja no mundo, desesperada de uma visão centrada em Deus. Então, como nós respondemos a todas as tragédias, há tragédias pessoais, há tragédias que não nos atingem, mas nos chocam, como eu estava vendo lá, o documentário de novo, me relembrando do acidente dos aviões, do atentado terrorista. E aqui está um terceiro indicador, a resposta absolutamente patética da igreja naqueles dias lá. No documentário estava falando sobre as várias áreas da sociedade, lá, como reagiram àquilo, não é? E eu estava achando meio patético como a igreja reagiu lá, não é? E às vezes a reação patética da igreja à pandemia. Aqui está o meu ponto principal. Eu quero dar esperança às pessoas, mas não há nenhuma esperança fora disso que Asaf está dizendo. Em Romanos 15, 4, Paulo diz assim: tudo o que foi escrito nos dias anteriores foi escrito para nossa instrução, para que pela perseverança e pelo encorajamento das Escrituras tenhamos esperança. Qualquer esperança que não flui dessa realidade é fútil, não é? Então, para que pela perseverança e pelo encorajamento das Escrituras tenhamos esperança. Tudo na Bíblia foi escrito para dar esperança, tudo. Nós queremos um povo cheio de esperança. Se você protege Deus da sua soberania sobre todas as coisas, você remove toda esperança. Se acontece alguma coisa no universo, não é? Ou no mundo, que não seja exatamente aquilo que o Deus soberano está fazendo na história, então não há nenhuma esperança. E não importa quais sejam suas respostas emocionais, imediatas, a essas coisas. Lá o que eu estava vendo, o atentado ao Trade Center, ou a pandemia, não importa a resposta emocional que você tenha. Se você tentar resgatar Deus do seu poder e propósito, você vai minar a esperança das pessoas. Agora, se você vê Deus andando sobre as águas de todas essas tragédias, então tudo é diferente. Quem pode dizer que Deus poderia fazer qualquer coisa boa por você, resgatá-lo de qualquer forma, trazê-lo soberanamente à glória, se acontecem coisas nesse universo ou nesse mundo que não seja exatamente o que ele está fazendo ou operando? Se ele não pode administrar determinadas coisas, ele não pode garantir para nós. A nossa esperança é fútil. Você está perplexo. Muitas pessoas ficam perplexas com todos os acontecimentos do mundo, ou com declarações tão finais como essa: não há nada que eu deseje além de ti. Então, qual é a resposta de Jesus a todas essas coisas que nos parecem só coisas difíceis e ruins e incontroláveis? Uma tempestade, uma multidão faminta, atentados terroristas, patógenos invisíveis. Então, qual é a resposta de Jesus? A sua resposta foi tão radicalmente centrada em Deus que deve ter tirado o fôlego dos seus discípulos. Em Lucas 13, Jesus recebe um relatório. Aqui está, vamos imaginar um repórter chegando lá, e ele está diante de Jesus com o seu microfone, e ok, mestre, rabino, não é? Professor da lei, representante de Deus, o que você tem a dizer sobre Pilatos, cortando a garganta dos galileus e misturando o sangue dele com os sacrifícios? O que você tem a dizer a respeito disso? Diga-nos algo sobre Deus diante desses fatos. E as 18 pessoas sobre as quais a torre de Siloé caiu
sobre elas. Conte-nos algo. E Jesus olha nos olhos do repórter e diz assim: a menos que você se arrependa, vocês todos vão perecer igual a eles. É isso que eu digo. Ponto final. Fim da conversa. Jesus não foi um mestre comum. Ele nunca disse nada que nós esperássemos que ele dissesse. Nunca. As respostas de Jesus são sempre surpreendentes. Nós nunca imaginamos que um jovem rico, que diz que obedece a Deus desde a infância, nós nunca imaginávamos que a resposta seria aquela: o que eu tenho para herdar a vida eterna? Alguém diria hoje: levanta a mão, faça uma oração. Ele estava sempre destruindo os pressupostos humanistas e centrados no homem diante das pessoas. Ele era absolutamente não categorizável. Você não podia botar Jesus em nenhuma categoria, nenhum limite das nossas próprias ideias do que devia ser, o que é uma das razões mais incríveis para nós olharmos e contemplarmos a imagem de Deus, a perfeita imagem de Deus que Cristo é. Mas me deixe perguntar: de onde veio isso? A menos que você se arrependa, vocês todos morrerão. O que ele está dizendo? Aqui está. Há uma teologia massiva sobre o que Jesus disse para eles, como sobre o que Asaf disse. A teologia é assim: todos, sem exceção, mereciam estar no outro dia. Você não estava lá, você merecia, e você vai perecer como eles. Você está chocado porque eles estavam lá? Você acha que aquilo não devia ter acontecido? É isso que você pensa? Quando você vê uma tragédia, você pensa: por que isso aconteceu? Como Deus deixa uma coisa dessa acontecer? Você está chocado? Você está chocado? Deus está dizendo o seguinte: todos, sem exceção, mereciam ter estado no World Trade Center quando os aviões bateram. Todos. Morreu milhares de pessoas numa pandemia. Você está chocado? Todos vocês mereciam morrer na pandemia. Todos. Todo mundo deveria ter estado lá e morrido. Essa é a afirmação. Vocês estão chocados porque a torre caiu sobre eles? A torre devia ter caído sobre vocês. Você não merece outra respiração. Você não mereceu a respiração que veio antes dessa respiração. E você não merece essa. Cada respiração que você dá é um presente gratuito de Deus que você não merece. Se você chegar ao fim desse culto, deverá estar prostrado ao chão, dando graças a Deus quando chegar em casa, porque você não merece chegar em casa. É isso que Jesus estava dizendo, e é isso que Jesus diz. Em outras palavras, há uma mudança na ordem, no que devia nos espantar. O povo ocidental, radicalmente centrado no homem, no humanismo galopante, fica surpreso quando algo ruim está acontecendo conosco, ou com o nosso mundo. E Deus é chamado sempre a prestar contas, não é? As pessoas sempre dizem: onde Deus estava quando os aviões bateram no prédio? Onde Deus estava quando a pandemia? Onde Deus estava? Nós sempre ficamos chocados quando coisas ruins acontecem. Jesus fica surpreso e está dizendo para nós: vocês vão ficar surpresos porque o sol nasce, porque vocês estão vivos. Quando a pessoa perguntou: o que você tem a dizer sobre aquelas pessoas que Pilatos degolou e o sangue delas misturou no sacrifício, e aqueles que a torre caiu em cima, aquele acidente horroroso? Então Jesus disse: se vocês não se arrependerem, todos vocês vão perecer da mesma forma. Vocês deviam estar lá. Então Jesus fica surpreso quando coisas boas, ele está dizendo para nós: fiquem surpresos quando coisas boas acontecerem, não fica surpreso quando as coisas ruins acontecerem, não fica surpreso quando um homem morre, fica surpreso quando você vê ele com saúde andando na rua. Nós
temos sempre o problema. As pessoas dizem, o problema do sofrimento. O problema do sofrimento. E os cristãos ficam discutindo o problema do sofrimento. O problema, Jesus dizia, o problema do prazer. Por que vocês têm recebido outro dia? Por que vocês estão com saúde hoje? É isso que devia dar espantado. Vocês deviam estar confusos. Por quê? Por que Deus me deu mais um dia? Por que eu tenho saúde quando eu não merecia nada disso? Todos falam sobre o problema da dor. Onde está o problema do prazer? Pelo menos a igreja pensa diferente do mundo. Pelo menos a igreja está todo dia chocada, os cristãos, com o problema do prazer, com o problema da vida que as pessoas recebem, das coisas boas que elas estão desfrutando. É isso que está confundindo e está deixando espantado o coração dos cristãos, pelo menos. Mas aqui está o ponto, a razão pela qual não podemos dizer a verdade, como Jesus disse, a razão pela qual não podemos dizer, a questão aqui é que se você se arrepende ou não, porque você merece perecer como aqueles que pereceram daquela forma, nos edifícios, na torre que caiu, na loucura de Pilatos, na peste negra. Estamos tão saturados com a centralidade no homem, estamos tão saturados com as nossas preocupações, estamos tão saturados com o nosso próprio bem-estar, nossos direitos, como qualquer outra pessoa. Como cristãos, nós estamos tão distantes, que nós não estamos chocados com o problema do prazer, o problema da saúde. Por que tantas pessoas hoje acabaram o dia com saúde? Não estamos chocados. Nós estamos chocados porque algumas coisas ruins acontecem com os homens. Esta nos leva à quarta colocação, onde colocamos nosso orgulho. Nós temos que ser cuidadosos, mas isso é um teste. A pergunta que eu quero fazer é: como levantamos rapidamente e ficamos ofendidos quando alguém ataca o que amamos? O que eu vi naquele documentário sobre o 11 de setembro não era só a dor da tragédia pessoal das pessoas que morreram, mas uma nação inteira chocada com a desonra. Atacaram a nossa nação, atacaram a nossa bandeira, atacaram quem nós somos. Então havia muita indignação. Como nós levantamos rapidamente, desonrados, quando alguém atinge aquilo que nós defendemos, ou algo relacionado a nós, como a nação, não é? que estava lá no documentário. Mas você vê, nenhuma bandeira é erguida quando a indignação do universo acontece a Deus. Deus é ofendido o tempo todo. A maioria das pessoas não estão ofendidas, nem os cristãos. Eles não ficam ofendidos. Eles, pelo contrário, eles sempre estão pensando em como Deus devia dar um jeitinho para todo mundo. Não estão indignados. Nós lemos: do céu se manifesta a ira de Deus, mas por nós mesmos, nós achamos que o mundo não está fazendo nada demais que merecesse tanta ira assim. Nós mesmos estamos achando a vida muito normal aqui. Não achamos tudo isso muito ofensivo. É porque a gente talvez não tenha nenhuma sincronia com Cristo, é o centro do viver, a razão de toda a criação. Você vê a nossa cultura vivendo para Cristo, para mostrar Cristo. Você vê a cultura musical, o cinema, a literatura. Você vê alguma coisa do mundo dos homens, das suas preocupações girando em torno de Cristo? Talvez nós achemos até exagerado. David Livingstone escrevendo: não darei valor a coisa alguma se não estiver relacionado ao reino de Deus. Esse cara aí tem exagerado.
precisa desse jeito também, é o centro desse jeito aí, ficar lá na África, todas essas coisas. Ou a gente vê Paulo dizendo, não tenho minha vida por preciosa, contanto que Cristo, um exagero. Ou Agostinho ecoando Asaf dizendo, ama muito pouco quem ama a ti junto com outra coisa, a não ser que ame essa coisa por causa de ti. Então, Deus é desonrado em todos os dias, todas as horas, em todos os lugares, no Brasil, no Afeganistão, no Cazaquistão, no Paquistão, Egito, Israel, Canadá, México, Estados Unidos. Ele é desonrado o tempo todo, por todos os homens. Nós estamos sempre preocupados se o evangelho vai ofender alguém, vai ofender algum ser humano, mas dificilmente passamos o dia indignados, porque Deus está sendo ofendido por todo mundo, porque supostamente cantamos num culto que Jesus é o centro de todas as coisas, estamos vendo tudo girando em torno de tudo menos dele. E às vezes nosso casamento, nossa vida, nosso trabalho, nossa carreira, todas as coisas da nossa vida também, achamos que um monte de coisa é importante para os nossos filhos, menos a centralidade em Cristo. Por isso talvez achemos normal alguém ensinar a eles que a teologia da multiplicação dos pães é ensinar a eles a dividir o lanchinho com um amigo. Nós temos uma outra pátria. Sabe, o que eu vi lá naquele dia, no documentário, então, era um patriotismo, assim, atacaram a nação. Porque aquelas pessoas, óbvio, se sentem parte daquela nação, são parte daquela nação. Agora, nós pertencemos a uma outra pátria, nós nos sentimos ofendidos. Hoje as ofensas que caem sobre Deus não tem nenhuma relação conosco. Há muitas pessoas que são assim, não, eu creio em Cristo, Ele é o Senhor, mas cada um vive como quer, ele não se ofende com nada, ele não se incomoda, não incomoda ele. Mas lá o país dele foi atacado, aí ele se incomoda. Atacou meu país, me atacou, desrespeitou meu país, me desrespeitou, desrespeitou minha família, me desrespeitou. Ele se sente parte, mesmo que ele não tenha sido diretamente o atingido, mas me atingiu. Nossa lealdade é a ele 10 mil vezes maior do que a nossa lealdade à nossa família. País é uma lealdade infinitamente maior do que as nossas ideias. Quando alguém contraria as nossas ideias, nós ficamos aborrecidos, falamos com um, falamos com outro, falaram isso, me desonraram, me desrespeitaram. A nossa lealdade, a honra de Deus, a palavra de Deus, a mente de Deus, nós podemos dizer que a nossa única importância com a nossa vida é por causa da relação dela com Deus, como Asaf está dizendo. Nós somos exilados, nós somos estrangeiros no planeta Terra e no Brasil. Onde está algo comparável ao que vemos em todas as outras situações, em que algo em que nós nos identificamos é atacado e nós nos sentimos atacados também, em que uma ideia com a qual nós nos identificamos é atacada e nós nos sentimos atacados também. E eu vendo esse documentário sobre 11 de setembro, os aviões nas Torres Gêmeas, as pessoas espalharam bandeiras pelo país inteiro, um sentimento de que todos tinham sido atacados, e tinham, né? Eu não tenho problemas com o patriotismo, não é? Por exemplo, Mateus 22, 21, Jesus diz assim, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas o que é de Deus é tudo, né? Uma vez que você rendeu a Deus tudo, você está numa posição de render algo ao pequeno César para a glória de Deus. Uma vez que você não rendeu tudo a Deus, então você não está agindo em conformidade com o que Agostinho falou, com o que David Livingstone falou, do que com Asaf falou, do que com Paulo falou, que as coisas só têm valor quando estão relacionadas àquele pela qual elas foram criadas. Enquanto você não render a Deus o que é de Deus, você estará entregando a César o que é de Deus. Só quando tudo é rendido a Deus, você pode dar a César o que é de César de uma maneira que Deus é glorificado. E não
comparando Deus a nenhuma outra coisa, mas você, ao relacionar aquilo com Deus, pode então se relacionar corretamente com aquilo. E eu não acho, enquanto olhava as pessoas no documentário, que haja algo proporcional no coração delas, como zelo, com a ofensa que elas estavam sentindo quando Cristo é desonrado. Nem no nosso país, nem lá, nem em outro país. Não vemos isso na igreja. Não acho que a maioria dos cristãos hoje se sintam exilados aqui. Francamente, apenas avalie nosso entusiasmo, não nossas palavras. É o nosso entusiasmo que deve ser avaliado. Quem se importa com palavras? É dos afetos que nós estamos falando. É disso que Asaf está dizendo. Não há na terra nada que eu deseje além de ti. Sem ti, nada daqui vai ser alvo do meu desejo, porque eu sei que todas essas coisas são por ti e para ti. Então, é dos afetos que estamos falando, é uma dinâmica de vida, e é uma tragédia que o mundo muçulmano, o mundo das religiões orientais, olham para o Ocidente e acham que o Ocidente é cristão, mas acham. É uma tragédia, porque a nossa cultura é tudo menos cristã. A maior parte das nossas igrejas é tudo menos centrada em Cristo. A maior parte dos sermões que vão ser pregados não serão centrados em Cristo, que dirá a nossa cultura. Mas quando o muçulmano olha para o Ocidente, quando as culturas orientais olham para o Ocidente, eles estão dizendo: o Ocidente é cristão. Olha como é o cristianismo. É assim, nós exportamos centralidade galopante para o mundo inteiro, e exportamos toda a sujeira do Ocidente, e vai por shows, televisões, e quando essas culturas, por exemplo, olham para o Ocidente e dizem que ele é cristão, elas tiram suas conclusões sobre o que importa para o cristianismo. Qual é o centro dele? A igreja precisa ser muito mais contracultural do que queridos. Nós precisamos ser muito diferentes como reagimos a todas as coisas do que a cultura à nossa volta. Jesus era tão contracultural, as pessoas estavam lá: como pôde acontecer uma tragédia? Os seres humanos maravilhosos, a torre caiu neles. Jesus dizia: se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer igual a eles. Vocês deviam estar espantados porque a torre não caiu em vocês, mas vocês não estão, não é? Vocês deviam estar espantados porque Deus deu mais dias para vocês. Vocês estão espantados porque morreu tantos milhões no ano passado? Então, vocês deviam estar espantados porque vocês não morreram no ano passado. O espanto de vocês com o sofrimento, com a dor, devia ser um espanto com o prazer, com a vida longa, com a saúde. Vocês não deviam estar espantados que aí tem hospitais no mundo de vocês. Vocês deviam estar espantados porque a maioria das pessoas não estão lá, ou todos. Então, eu devo ser cristão, eu amo a minha cultura, a cultura que eu vivo, que eu nasci, e sou alguém do Ocidente, e o país que eu nasci, o Brasil, mas acontece 1000 vezes mais, milhares de vezes mais, o fato de que eu sou cristão, antes de ser brasileiro, antes de ser pai, antes de ser filho, antes de ser marido. É isso que Agostinho disse: ama-te muito pouco quem ama a ti junto com outra coisa, que não ama essa outra coisa por causa de ti. É isso que Asaf está dizendo. O Ocidente vai sair da cena da história, queridos. Eu não me apego muito daqui a um tempo, toda a cultura ocidental não existirá mais. Quem era apegado à sua grande cultura romana era grande, sim, era interessante, mas ela não existe mais. Vai sair da cena, vai sair da história todas essas coisas, seja pelo tempo, seja pelo fim de tudo. Então você acha que isso vai mudar alguma coisa? Quando a nossa grande cultura não existir mais, vai mudar alguma coisa a respeito de Cristo?
de quem Ele é? Você acha que isso vai mudar algo sobre Ele ser o centro de todas as coisas? Então, qual é o ponto disso? É que nós devemos olhar para a Bíblia. Eu disse no início que nossa vida e nosso ministério deve ser centrado em Cristo, centrado em Deus, porque Deus é centrado em Deus. Essa é a única forma de você saber que você realmente está em comunhão com Ele. Você está em torno daquilo que Ele está em torno. Então eu preciso dar um pouco de Bíblia para nós encerrarmos. Não é? Por que Deus criou o universo? Por que Ele redimiu a humanidade? Por que Ele voltará em glória? Qual é o propósito? Qual é o porquê? Porque Jesus é o centro do universo e a crucificação é o centro da história. Agora, por quê? Do que se trata? Por que a crucificação é tão importante? Então nós temos que ir para a Bíblia. Deus criou tudo e fez tudo para exibir a sua glória. A glória são as suas perfeições, é o brilho das suas perfeições. Para a exibição, então a admiração. Agora, eu escolho essas duas palavras, exibição e admiração, porque você vê que elas são duas coisas que estão em lugares diferentes. Uma é a realidade objetiva, fora de mim, a exibição da glória de Deus. Quando algo é exibido para mim, algo está fora de mim. É a demonstração, é a revelação. A outra é subjetiva, a admiração, a afeição, o deleite, o desfrute é algo que acontece dentro de mim. É a resposta interna, a adoração. A adoração é algo que acontece dentro de mim, não fora de mim. Mas isso porque há uma exibição de glória fora de mim, objetiva, que não tem nada a ver comigo, que é o que é pelo que é, não é? Então Deus, tudo o que Ele faz é para mostrar objetivamente essa magnificência que Ele desfruta eternamente em seu Filho, no Espírito. E subjetivamente, isso, pela sua misericórdia, Ele abriu os meus olhos para ver isso e admirar de tal maneira como Asaf, que diz: eu não desejo nada na terra além de ti, ou seja, tudo que eu desejar aqui terá que ser um eco do meu desejo por ti. Como Agostinho disse, eu só amo algo sem que isso seja um pecado, quando eu amo aquilo por causa de ti, porque senão eu te amo muito pouco. Então há essa energia infinita e não preciso pensar muito para perceber como esse objetivo é totalmente centrado em Deus. Se você tivesse um objetivo como esse, exibir sua glória, manifestar a sua glória, a admiração, o deleite que Ele tem em seu próprio Filho e compartilhar isso, isso não é admirável para ninguém na nossa cultura. Muito poucas pessoas admiram Deus por isso. Muitas pessoas estão impressionadas porque Deus é totalmente centrado em seu Filho. A maioria das pessoas na igreja nem gostam disso. Elas gostam se vai haver alguma coisa que vai ajudar elas no casamento delas. Elas sequer conseguem realmente admirar e adorar a Deus por Ele ser totalmente, fazer tudo centrado na sua glória. Alguns não acreditam nisso. Alguns não gostam nem de ver como a Bíblia é centrada no próprio Deus. E se nós fizermos um quiz, umas perguntas, ele não vai gostar das respostas verdadeiras. Se nós perguntarmos quem é a pessoa mais centrada em Deus em todo o universo, a resposta é: Deus é a pessoa mais centrada em Deus. Ele não é centrado em mais nada. Quem quem é mais importante
nas afeições de Deus? A resposta é que Deus está em primeiro lugar nas suas próprias afeições. E Ele só me ama em seu Filho. Você vê, Ele está totalmente centrado em Deus, em suas próprias afeições. Ele só tem deleite infinito em si mesmo, ou em algo que esteja manifestando isso. Como Agostinho disse, você vê, o que Agostinho está fazendo é só nos mostrar como Deus ama o que Ele ama. Ele ama em Cristo. Eu devo amar todas as coisas se eu amo elas por causa dele. Deus é um idólatra? A resposta é não. Ele não coloca nada acima de Deus. Deus não coloca nada acima dele. Então, qual é a energia final do universo? A energia final do universo é a admiração, o deleite, o prazer, o desfrute, a adoração da Trindade, do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai, mediada pela terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito explodindo no transbordamento da sua glória, de tal maneira que Ele criou o universo inteiro para mostrar essa glória. Então, qual é a energia que criou todo o universo? O amor do Pai pelo seu Filho. Antes não havia nada, só havia esse amor infinito. E um dia passou a existir tudo só para mostrar esse amor. Então, qual é a energia que criou o universo? A admiração, o deleite e o prazer do Pai em seu Filho. Essa é a energia que criou o universo, porque essa é a razão. Essa é a origem da energia, uma vez que não havia energia física, não existia nada físico, não havia matéria, não havia tempo, não havia espaço, havia apenas Deus. Isso era tudo que havia, o Pai, o Filho, o Espírito Santo existindo eternamente, em adoração, infinitamente feliz, cheia de poder infinito, e isso transbordou, e houve um dia que Ele disse: haja luz para mostrar isso. Haja homem e mulher, hajam galáxias, haja anjos, haja céu. É disso que se trata, é tudo sobre Deus, é tudo sobre o seu amor por seu Filho, seu deleite, é tudo sobre o deleite do Filho no Pai. Todo o resto é sobre isso. Essa é a energia que criou todas as coisas. Não é que as coisas são menos importantes. Não, elas existem só por causa disso. Eternamente existiu então esse amor, quando não existia tempo, matéria, espaço. Então, houve todas essas coisas só para mostrar isso. A energia que criou todas essas coisas é esse amor que resolveu transbordar e manifestar. É disso que se trata, é tudo sobre Deus. Ele fez isso para a sua glória, e há outras questões aqui, nós não podemos tratar disso num dia, não é? Então, você precisa estar persuadido disso. Há um versículo na Bíblia, 1 Coríntios 10, 31, que eu acho que todo mundo aqui concorda com ele. Mas então nós temos que seriamente fazer uma pergunta para nós mesmos. Esse versículo todo mundo sabe de cor. Portanto, quer comais, quer bebais, ou faças qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Todos nessa sala conhecem esse verso. Talvez todos saibam ele de cor. Então por que você vai embora e vive para outra coisa que não é Cristo? Então por que você boceja depois de ouvir isso e vai e vive de maneira centrada no homem? Então por que depois de você dizer que tudo é para a glória de Cristo, você vai e acredita no humanismo secular? Então por que você fica chocado quando descobre que a história não é sobre o próprio homem? Então como é que você não fica espantado? Por que Deus está sendo bom com os homens e fica espantado quando coisas ruins acontecem? Porque você nunca ficou chocado com a centralização de Deus em Deus. Porque apesar desse verso ser conhecido e se tornar, nós decorarmos ele, faça tudo para a glória de Deus, isso não, você acaba bocejando para isso, isso não é realidade, não é? Você nunca ficou chocado.
com essa realidade. Mas você precisa olhar para o fundamento desse verso. Não é apenas um dever para com Deus. Não é que nós, porque somos seres humanos, porque Deus é quem Ele é, nós devemos, glorificado, que as coisas devem. Isso não é mentira, mas é muito menos do que a realidade. Não é uma questão de dever, não estou cumprindo o dever. Meu casamento não está cumprindo o dever de glorificar a Deus. O meu beber da água não está cumprindo o dever. Nós tínhamos esse dever, não estamos cumprindo o dever. Não é uma questão de dever para com Deus, é uma questão de desígnio de Deus para Deus. Ele fala assim porque realmente aquela coisa existe para aquilo. Não é só porque ela existe e aquilo é um dever para ela. Mas qualquer um de nós que queira receber louvor é vaidoso, não é? Qualquer um de nós, criaturas. Então, quando você começa a olhar para o que está por trás da ordem de Deus, que todas as coisas glorifiquem, não é? E que parece ser desconfortável, porque mesmo aquelas pessoas que falam mais sobre a centralidade de Deus estão tão embriagadas com a centralidade que a nossa cultura tem, e nós no meio dela, no homem. E eu gostaria que o meu mundo e o seu mundo fosse virado de cabeça para baixo, porque ele está errado, não é? Ou ele está de cabeça para baixo, devia virar de cabeça para cima. Eu gostaria que você saísse daqui com o seu cérebro frito com essa verdade. Tão chocado quanto os discípulos ficaram quando viram Jesus andando sobre o mar e mandando o mar ficar calmo e quieto. Agora, isso não vai acontecer se você não for capturado pela palavra de Deus todo o tempo. Então eu vou encerrar agora falando sobre 3 obras gloriosas de Deus. E você vai ver que a Bíblia diz que sempre elas estão relacionadas à mesma coisa. Eu podia pegar mais coisas, mas eu não vou pregar a respeito delas, eu vou só encerrar com elas. E elas, porque estão colocadas de um jeito que elas rimam: predestinação, criação, encarnação, propiciação, santificação, consumação. A pergunta é: por que Deus fez essas coisas gloriosas? Por que Ele fez? Qual era o motivo que impulsionava Ele? Predestinação, a Bíblia diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça. Portanto, nessa longa cadeia de por que Ele fez e o que Ele fez, termina sempre para o louvor da sua glória. E isso acontece, a mesma frase, a construção da frase no grego, aparece outras vezes aqui no mesmo capítulo, no início de Efésios. A frase idêntica ocorre 2 vezes no grego. No verso 6, assim, o 11 e o 12 diz: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Versículo 14: o qual é o penhor, o Espírito Santo, da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Não há dúvida de por que Ele nos predestinou para sermos filhos em amor, para que possamos ser para o louvor da sua glória, e eternamente louvemos, desfrutemos e venhamos refletir as belezas infinitas da sua perfeição manifestadas em seu Filho. Você precisa descobrir uma maneira de descrever, você vê, em qualquer outra coisa, isso seria, em qualquer ser, isso seria vaidade, mas nele, em amor, Ele nos predestinou para a sua glória. Isso é como o amor de Deus pode se manifestar. A coisa mais grandiosa que Ele poderia dar para nós é o desfrute da sua glória, é a manifestação, é nós sermos, não só desfrutarmos, mas manifestarmos, refletirmos a sua glória. E C.S. Lewis, ele disse que quando ele se converteu,
ele tropeçou muito nisso nos Salmos. Ele tinha 29 anos, ele era ateu antes de se converter, e ele diz que lia os Salmos, e Deus sempre falava, louve a Deus, exalte a Deus, e então ele disse que isso fez ele pensar como isso pode ser amor. Às vezes parece só alguém buscando louvor ao nível humano, isso é pura vaidade, mas ele descobriu, é o amor de Deus. E se você não consegue juntar um infinito amor de Deus com a centralidade total em Deus, e você acha que amor é ser centrado no homem, você não entendeu nada da razão de todas as coisas. Então esse é o número 1, predestinação. O objetivo da predestinação é que Deus faça tudo para o louvor da sua gloriosa graça. Então o objetivo da predestinação é totalmente centrado em Deus e não em nós. Ele não nos predestinou por causa de nós, mas por causa da sua glória. Esse é o objetivo final. 2, criação. Por que você foi criado? Por que o universo foi criado? Isaías 43, 6 e 7 diz: direi ao norte, e ao sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra, e todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória. Eu os formei e também os fiz. Não há dúvida por que você existe. Não é que você existe, a tua existência tem importância e tal, e você tem o dever de glorificar Deus. Não, você existe por causa disso. Essa é uma afirmação muito, muito, muito clara, não é? Então é óbvio que a palavra glorificar pode ficar ambígua. A palavra glorificar pode ser trocada. Quando você glorifica algo, você está embelezando algo. Quando a gente começa a colocar coisas num lugar como esse, bota uma planta ali, decora aqui, nós queremos embelezar, nós queremos fazer esse lugar mais bonito, nós queremos nas nossas mentes dar uma certa glória ao ambiente, e isso, pensar assim, nessas categorias que normalmente acontece conosco e com as coisas, confunde a nossa mente sobre o que Deus é. Você não pode melhorar a beleza de Deus. Quando nós glorificamos a Deus, nós não estamos pensando em aumentar Deus, nós precisamos aumentar Jesus através do nosso casamento, nós precisamos aumentar e embelezar Jesus através da nossa vida profissional, precisamos embelezar Jesus através dos nossos relacionamentos na igreja, precisamos embelezar Jesus. Deus não pode ser embelezado, não é? Não queremos dizer que quando dizemos que tudo existe, nós existimos para glorificar a Deus, não queremos aumentar a glória de Deus, melhorar a glória de Deus, ou embelezar a glória de Deus, fazer ele mais bonito, mais atraente, mais aceitável, mais prazeroso, não, nada disso. Ele não veio com esse propósito. Quando nós glorificamos a Deus e magnificamos a Deus, nós não estamos fazendo algo. Tem coisas no mundo que são pequenas, não é? E você precisa aumentá-las para a gente conseguir enxergar, e a gente usa aparelhos, porque nossos olhos não podem ver, então nós usamos microscópios para olhá-los. Eles são muito pequenininhos, e a gente faz ele maior do que ele é de verdade. Ele não é grande como a gente está vendo, mas a gente não consegue enxergar ele é minúsculo, e há coisas no mundo, no nosso universo, são muito maiores do que nós, tão maiores, que nós não conseguimos vê-las direito. Então nós temos aparelhos também, telescópios, que não aumentam nada, não aumentam uma galáxia, não aumentam uma estrela, não aumentam, eles são projetados para que nós vejamos como é, porque nós não temos a capacidade de ver a grandeza da galáxia tal. Nós não temos capacidade de ver ela como ela é de verdade, na sua glória, não é? Na glória daquela galáxia. O problema está em nós. Então o telescópio não faz você ver a galáxia maior, faz você ver como ela é, e você não estava vendo como ela é. Nós não temos visto Deus como Ele é, o mundo não vê. Quando nossos casamentos glorificam Deus, nós não estamos querendo que o nosso casamento aumentar, embelezar Deus. Nós queremos que o mundo veja algo verdadeiro sobre Ele, que o mundo não está vendo.
Assim nós somos telescópios, nós só devemos mostrar o que Deus é. Deus não pode ser maior, melhor, Ele não pode ser feito maior e mais belo, mas nossas vidas devem ser instrumentos de mostrar Deus como Deus é. Então não há dúvida de que por você, do que por você foi criado para que através de você as pessoas pudessem ver algo verdadeiro a respeito de Deus. E se nós formos redimidos, isso é infinitamente maior. Então, se as pessoas não veem algo verdadeiro, eles não veem Deus como Deus é, através de nós, Deus não está sendo glorificado. Então, como você está? Deus criou você como uma pessoa única no planeta. Não há outro você. Não há. Para refratar dessa maneira algo da sua beleza infinita, de uma maneira única. Como um telescópio ajuda o mundo a ver quão magnífico uma estrela é, e o mundo não estava conseguindo ver. E o telescópio ajuda as pessoas a verem quão incrível aquela estrela é, ou aquela galáxia é. Ela era já incrível, ela sempre foi, mas a gente não conseguia ver. Então, como você está? Você se levanta de manhã e diz: como eu posso viver assim? Como eu posso falar assim? Como eu posso me sacrificar? O que Paulo estava dizendo, não tem minha vida por preciosa. Como eu posso sofrer assim? Como eu posso, em cada uma dessas coisas, as pessoas verem mais a beleza do Rei? Então, foi para isso que você foi criado. Foi para isso que nós fomos redimidos. É por isso que o que você foi feito. É por isso que Paulo está falando desse jeito. Paulo está dizendo: eu quero que minha vida seja um telescópio que magnifique, que glorifique Cristo. Se as pessoas, para verem mais claramente Cristo, a beleza dele, elas vão ver isso através de como eu sofro, eu quero que elas vejam. Se elas vão ver mais, com mais clareza sobre Cristo, em como eu enfrento, em como eu morro, em como eu enfrento a morte, então eu quero que elas vejam, porque então minha morte vai glorificá-lo. Em como eu sofro, em como eu enfrento os dias difíceis, encarnação. Romanos 15, 8, 9 diz: digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Então ele se tornou um servo da circuncisão, ele se tornou um homem nascido sob a lei, nascido sob mulher, foi um rabino, um Messias, um Salvador crucificado. Por quê? Para que as nações, todas as nações do mundo, no Ocidente, no Oriente, muçulmanos, budistas, hindus, cristãos nominais, agnósticos, americanos, brasileiros, ingleses, pudessem glorificar a Deus pela sua misericórdia. Observe a ordem entre misericórdia e glória. A misericórdia é penúltima, a misericórdia é manifestada para que vejamos a sua glória. A glória é o fim. É por isso que eu diria que a nossa cultura não consegue compreender a mensagem da Bíblia. E a igreja da nossa geração, é por isso que parece tolice, porque até que Deus se torne o centro, você nunca vai entender a Bíblia. Você sempre vai ficar meio espantado com o que Asaf está dizendo, com o que Deus está dizendo. O pecado contra Deus nunca vai ser uma ofensa terrível para nós, até a gente entender como Deus é o centro de tudo. Você vai ficar chocado com o que acontece com os homens, mas não vai ficar chocado com aquilo que o homem vive em relação a Deus. E portanto pensamos que todas as coisas ruins que acontecem comigo, eu não mereço. É por isso que quando acontecem coisas ruins, em vez de eu pensar seriamente e aquilo me levar ao lugar certo, eu fico pensando: por que Deus está deixando isso acontecer comigo? Eu acho que minha vida é centrada em mim mesmo, então eu acho que isso não podia estar acontecendo comigo. As coisas deviam estar girando em torno de mim, mas elas não estão. Por que essa pessoa está confusa? Ela não entende a Bíblia, ela não entende nada. Não é? No Ocidente, você sabe que o que é a cruz dentro da maioria das igrejas evangélicas é um eco do meu valor.
As pessoas olham para a cruz e dizem: ele pagou por mim esse preço. Nós somos valiosos. É um eco, não do nosso valor, mas da justiça de Deus, que foi questionada por ele justificar ímpios. É o que o texto está dizendo. Um pecado merece a punição eterna, então ele não pode simplesmente deixar impunes os pecados. Por quê? Porque aquilo foi uma ofensa à sua glória. Ele só poderia deixar para lá se aquilo fosse mais importante que a sua glória, mas não é. Aquilo só existe para a sua glória. E aquilo agiu exatamente no sentido oposto à sua glória. Então você tem a propiciação, o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça. Não é um eco do meu valor, para mostrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Cristo. Romanos 3, 25, 26. Propiciação significa o apaziguamento da ira infinita de Deus. Ele colocou o seu Filho como cabeça daqueles que ele deu a ele, para que ele absorvesse a sua ira infinita, de modo que agora ele pudesse mostrar a glória da sua graça, para que a graça mostrasse, a sua misericórdia mostrasse a sua glória, e fosse um grande farol da glória de Deus. E sua única atitude para conosco é bondade em Cristo, mesmo que nós soframos. E isso é um tema para outro sermão. Então eu diria assim, não há nenhum parágrafo mais importante do que esse na Bíblia, que nós acabamos de ler, Romanos 3, 21 a 26, nenhum parágrafo mais importante, o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Cristo. Se pudéssemos ajudar os cristãos a entender isso, nós teríamos prestado o maior serviço que a igreja da nossa geração pode receber. Você ouviu o problema que a cruz foi projetado para resolver? Ela não tem nada a ver com o nosso valor. É a injustiça do perdão. É injusto Deus não te punir eternamente. A cruz vem resolver não o problema do nosso valor, que estava sendo obliterado por alguma coisa. A cruz vem resolver o problema da injustiça do perdão. Que ocidental perde a noite por causa que Deus é injusto em perdoá-los? Que crente você conhece que perde sua noite pensando: não é certo Deus me perdoar, não é certo, Ele não pode fazer isso, é errado, é errado. Não, as pessoas acham que elas merecem ser perdoadas, que Deus perdoa, que Deus é assim mesmo, que nós precisamos ser perdoados e que Deus nos perdoa, que é muito bom, que é isso mesmo. Elas não estão perplexas, confusas: como Deus pode me perdoar? Esse verso é sobre isso. Se não fosse injusto Deus nos perdoar, Ele não precisava ter colocado a sua ira sobre o seu Filho, para poder fazer isso. Se Deus pudesse nos perdoar e ser justo, se fosse justo nos perdoar, se fosse a atitude justa nos perdoar, Ele não precisava da cruz. Mas não é justo. Não é justo. E não é exagero dizer que ele matou o seu filho. Não é exagero dizer, porque Isaías 53, 10 diz: foi a vontade de Deus esmagá-lo. Essas são as palavras de Isaías, não minhas. Ele tirou a vida do seu filho porque é absolutamente impensável perdoar um pecado seu. É isso que Jesus respondeu. Vocês acham realmente que a torre caiu sobre aquelas pessoas e vocês estão espantados que isso não devia ter acontecido? Vocês não pensam que a torre devia ter caído sobre vocês? É injusto vocês serem perdoados de uma ofensa. Um pecado merece a ira eterna, porque é contra a glória eterna, a razão da qual tudo existe. Provérbios 17:15 diz que é uma abominação o juiz justificar um ímpio.
Romanos 4:5 diz: aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é contada como justiça. Minha única esperança com Deus é que Ele justifique o ímpio, que é como eu nasci. Portanto, a única esperança que eu podia ter era que Deus fosse um juiz injusto. Então era que a minha única esperança é que Ele não fosse um Deus santo, perfeito. Era que Ele fosse como eu. Mas então Ele não poderia também me justificar. Qualquer juiz de tribunal, em qualquer lugar, que olhe para um estuprador e diga: tudo bem, vai para casa, eu vou te dar uma chance. Você diz: não pode. Não. Todos gritam: você não pode fazer isso. Você não é um juiz se você faz isso. Essa pessoa cometeu uma monstruosidade. Ela precisa de justiça. Todos gritam. É isso exatamente o que ele fez. É uma monstruosidade você ser perdoado. É um horror. Quando nós ficamos chocados com o que acontece com os seres humanos, é porque nós achamos o oposto. A cruz não faz sentido para nós, queridos. Você ser perdoado é uma monstruosidade. Achamos que Deus deveria vir até nós e pensamos: Deus, você deve nos tratar bem. Por que está acontecendo coisa errada na minha vida? Por que tu está tratando o nosso mundo desse jeito? Por que não está impedindo isso ou aquilo? Você devia tratar a gente bem, você devia me tratar bem. Ele não te deve nada, a não ser o inferno. A morte nunca está fazendo mal a ninguém verticalmente, não é? Um homem sim pode fazer mal ao outro a esse respeito. Então é um pecado cruel jogar aviões em torres e, enfim, como tudo que o pecado será punido infinitamente. Mas Deus não fez nada de errado, porque Ele não deve nada a ninguém que estava nos prédios, nem ninguém sobre os quais a torre caiu, nem ninguém que Herodes pegou, nem ninguém que caiu na peste negra. Ele não deve a vida a ninguém. Todos nós devíamos estar espantados porque alguém está vivo. Nos perdoar é uma monstruosidade. Então a cruz é necessária para não ser. Isso é muito difícil para nós acreditarmos, porque nós achamos que Deus nos deve coisas. Você não pode entender a cruz a não ser que você seja centrado em Deus. Se você for centrado em Deus, você vai entender por que seria tão ruim Ele me perdoar, que a única maneira de Ele fazer isso sem ser ruim era punir infinitamente outra pessoa no meu lugar. Você vai quebrar, esmagar e destruir, transformar a cruz num eco da sua própria excelência. E isso é o horror final, porque a cruz está dizendo o oposto. As pessoas dizem: eu sou um diamante bruto, a minha beleza estava escondida, mas Deus mostrou e fui lapidando e mostrando meu valor. Mas é exatamente o oposto. Isso é perverso. A cruz é necessária exatamente porque perdoar pessoas como nós seria hediondo, porque nós somos ímpios. É por isso que Jesus diz que o problema do nosso espanto deve ser sempre: por que as pessoas estão vivas ainda? Porque elas não estavam no prédio? Porque elas não estavam debaixo do lugar onde a torre caiu? Por que a doença não matou todos nós já? Porque nós ainda estamos saudáveis. Santificação. Oro para que você seja cheio do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A santificação, a resposta à oração de Paulo pelos filipenses, é que eles produzissem frutos da justiça, frutos que o Espírito Santo produz, é o que ele diz: amor, alegria, paz, bondade, tudo isso para mostrar a glória de Deus. E a consumação, que é
o fim de tudo. 2 Tessalonicenses 1, 8 e 10, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da sua glória, da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em que todos os que creem, então, por que ele está vindo? Por que Jesus está voltando? Não é por causa de nós, não é? É para ser glorificado e admirável diante de todo o universo, principalmente através de como ele salvou homens indignos como nós. Jesus está voltando para ser glorificado. É por isso que ele está vindo, para ser admirado em sua glória infinita. Você se ressente desse motivo? Você vê que todos os motivos que Deus tem e faz todas essas coisas é por causa da sua própria glória. Para ser glorificado, ele voltará, para ser admirado. Aqui está então a pergunta final, não é? O que aconteceu com Deus? Algumas pessoas pensam, o que aconteceu com o amor? E eu espero que você tenha raízes bíblicas para entender, não é, que o amor de Deus, a única coisa que o amor de Deus podia dar a nós, para desfrute, que demonstrasse realmente o seu amor, era o brilho da sua própria glória. É por isso que nós cantamos a bênção que Deus mandou a Arão encerrar todos os dias o trabalho no tabernáculo. Deus disse: Arão vai terminar todos os dias assim: que o Senhor te abençoe, que te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Você vê, é o resplandecer de quem Deus é que nos dá a paz, que ele brilhe sobre ti. Assim Arão acabava todos os dias todos aqueles sacrifícios que apontavam para Cristo. Deus é centrado em Deus. E se você só vai estar em comunhão verdadeira com Deus quando for centrado em Deus também. Então você vê que não é algo fora, quando Asaf diz: não há nada na terra que eu deseje além de ti, ou seja, que eu não deseje por causa de ti. É óbvio que Asaf, como homem, desejava outras coisas, pão, água, comida, mas é dentro desse escopo, como Agostinho põe maravilhosamente: te ama muito pouco, ó Deus, quem ama qualquer coisa junto de ti, que ele não ame aquilo só por tua causa. Ou David Livingstone, colocando no seu diário: não vou dar valor a nada que tenho ou possuo, exceto em relação a Cristo. É nisso que nós estamos pensando quando estamos sozinhos com o nosso diário, quando estamos sozinhos orando como Asaf, quando estamos confessando realmente o que está em nossos corações como Agostinho. Isso é ter sido tirado do império das trevas e levado para o reino do Filho do seu amor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Come to me, you